Hoje a gente vai aprender a utilizar a parte de matrizes da nossa calculadora. A gente vai utilizar a calculadora para fazer uma redução de uma matriz retangular, usando o método de eliminação de Gauss. Isso é importante para nós na nossa disciplina, para poder solucionar sistemas de equações, né, com quantas incógnitas a gente tiver. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar aqui com uma função que é a função que se encontra no menu no catálogo de funções de matrizes. A gente observa aqui que está escrito Matrix, então a gente vai clicar aqui no botão Shift, que é a cor amarela, né? Botão de cor amarela. Vai aparecer aqui, quando a gente pressionar esse botão, vai aparecer um S aqui em cima, dizendo que está habilitada agora a opção de pressionar e abrir, pressionar o botão 4 e abrir o catálogo de funções de matrizes. Então vou pressionar o botão 4 e aqui está a nossa lista de funções que operam sobre matrizes. A função que a gente vai utilizar hoje é a função reduce. Essa função ela vai reduzir a nossa matriz. Nossa matriz é uma matriz retangular, onde a última coluna representa as respostas de cada equação de um sistema de equações, né? Então eu vou clicar nela aqui, deixa eu pressionar em informação para ela poder explicar para nós. Ela está falando que vai retornar para nós uma matriz reduzida, né? Essas informações podem ser encontradas aqui na Wikipedia. Bom, em primeiro lugar, a gente vai então usar a função. Vou apertar esse botão aqui para fechar as informações. Eu tinha pressionado esse I para aparecer as informações. E vou clicar aqui, ou digitar o número 6, né? Vou clicar aqui no nome da função. Ela vai aparecer escrita aqui. E agora a gente tem que abrir um editor de matrizes ou digitar na própria linha a matriz, né? Eu vou optar por abrir o editor de matrizes. O editor de matrizes se encontra no botão roxo aqui, ó, na opção roxa da matriz. Então tem que pressionar o alfa. Então pressionei o alfa. Quando eu faço isso aparece a letra A aqui. Agora com a letra A habilitada, esse botão está habilitado para abrir o editor de matriz. Vou apertar o botão 4. Apertando o botão 4 eu vou selecionar o tamanho da minha matriz. Minha matriz, vamos supor que seja uma matriz que tenha duas incógnitas. Então, se ela tem duas incógnitas, ela vai ter duas linhas e 3 colunas. Então, as duas primeiras colunas são relacionadas às duas primeiras incógnitas. E a última coluna ela é a resposta de cada equação do sistema de equações de duas equações, né? Bom, como que eu faço para selecionar duas linhas e 3 colunas? Bom, eu vou clicar no botão que vai me dar duas linhas e 3 colunas. Por exemplo, esse botão aqui é o botão que me dá duas linhas e 3 colunas. Se eu pressionar esse daqui, por exemplo, eu vou pegar 5 linhas e 4 colunas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, obtive 3 linhas e 3 colunas. Se eu clicar aqui, eu vou obter 3 linhas e 4 colunas. A gente precisa de um com duas linhas e 3 colunas. Feito isso, eu vou apertar o botãozinho roxo. Apertando o botão roxo, o botão Done, agora eu vou editar minha matriz. Vamos supor que a gente vai usar o método, a técnica de Maxwell para solucionar um sistema, né? Com duas correntes. Então, um circuito com duas correntes. Vamos supor que na primeira malha a soma de todas as resistências de 30, por exemplo. E que a resistência comum a outra malha seja 10. Então, eu vou entrar com 10 negativo. E que a resposta a gente vai clicando aqui, né? Para trocar de uma célula da matriz para outra. Vamos supor que a resposta dessa equação, a soma das tensões, no sentido de análise, seja, por exemplo, 20 naquela malha. Agora aqui, nós temos que colocar os dados da segunda malha. Então vamos supor que a gente, obviamente, se a resistência que ela é comum à malha da direita
ela também vai ser comum à malha da esquerda, que ela faz parte das duas malhas. Então, se eu coloquei menos 10 aqui, com certeza aqui também vai ter que ser menos 10. E aqui vai ser a soma de todas as resistências da malha da direita, incluindo esse 10. Então, tem que ser no mínimo 10, certo? Então, vou supor aqui que seja 20. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito que tem uma resistência de valor 20, que pertence só à malha da esquerda, e uma resistência de valor 10, que pertence tanto à malha da esquerda quanto à malha da direita. Já na linha de baixo, a gente tem uma resistência 10, obviamente que é a mesma daqui, né, que pertence tanto à malha da esquerda quanto à da direita, e uma resistência de 10, que pertence somente à malha da direita. Vamos supor que a soma das fontes aqui dê... Vou clicar aqui na seta, eu posso clicar direto na tela, vou clicar na seta. Ele muda de célula, né, de alvéolo. Vamos supor que a soma das tensões na malha da direita dê 30 volts. Muito bem. Nesse momento a gente terminou de digitar a nossa matriz 2 linhas, 3 colunas, certo? A gente poderia fechar aqui, colocar a seta para a direita, ele sai de dentro da matriz, né? Editando um nível mais acima. Eu poderia fechar o parênteses aqui. Não é necessário, mas eu já poderia. Veja que ele já dá o resultado aqui da nossa matriz. A gente percebe que ele fez a redução e as incógnitas, elas agora estão integralmente, em cada linha só tem uma incógnita como resposta. Então, na primeira linha, ela está dizendo o seguinte: se tem um só na variável de corrente da malha da esquerda, então a corrente da malha da esquerda vale 1,4. E na equação que representa a malha da direita, a gente tem um só na variável da corrente daquela malha. Então, a gente vai ter que a corrente daquela malha vale 2,2. Isso é muito útil para nós para solucionar os nossos problemas mais rapidamente. Então, no futuro, ao invés da gente escrever o sistema de equações e resolver manualmente, a gente vai utilizar a calculadora. Então, isso é importante para nós. Espero que vocês tenham gostado aí e passem a utilizar essa ferramenta agora. Em outros modelos de equação, outros modelos de calculadora, vai mudar muito pouca coisa, vai distinguir muito pouca coisa em relação a esse. O nome da função pode mudar. Eu, por exemplo, peguei uma calculadora que a função que realiza a redução ela é a RRF. E já peguei também a função REF. Então, dependendo da calculadora, eu mudo o nome da função. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.